Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É muito bom ter vocês novamente aqui no programa Na Palavra de Deus. E agora eu quero convidar você a louvar ao nosso Deus. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar em Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tem manchado a tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com coração limpo poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha,
seus pecados e entregar tua vida a Jesus. Trilharás sim na última hora um caminho brilhante em luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Agora continue conosco para a meditação na Palavra de Deus. Querido irmão, vamos à palavra de Deus, livro do profeta Joel, capítulo 2, versos 12 e 13, assim diz a palavra do Senhor. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Vamos orar. Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom e fiel. E nós sabemos que o Senhor não falha em nenhuma das suas promessas. Te suplicamos que agora o Senhor nos fale por meio da Tua palavra, Senhor, e que o Senhor nos auxilie a entendermos a mensagem do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o profeta Joel é um dos profetas menores da Bíblia, os chamados profetas menores. Seu livro é o terceiro livro da porção onde estão os profetas menores. Temos Daniel, Oséias e Joel. E Joel nos traz uma mensagem num período em que o povo judeu estava sendo acometido por uma grande praga que tinha se abatido sobre as terras deles, uma praga vinda de gafanhotos e que tinha destruído a colheita deles. Uma história que talvez tenha comparativos com o nosso tempo, porque essa crise que veio, uma crise por elementos e uma catástrofe natural que gerou uma crise que produziu uma segunda crise, que foi uma crise de ordem agora financeira, econômica, alimentação, faltava comida para um povo que vivia basicamente uma vida agrária. E como encarar esse momento e o que fazer diante dessas circunstâncias. E Joel vai nos apresentar algumas verdades importantes para a nossa vida a partir dessa experiência. Nós podemos reagir de duas maneiras diante das dificuldades da vida. De uma forma, nós podemos, diante das dificuldades da vida, nos rebelarmos contra Deus e reclamarmos e murmurarmos da nossa situação e demonstrarmos o nosso desconforto com isso, mas a outra maneira que nós temos de reagir é buscarmos o socorro em Deus e, ao invés de agir com rebeldia, agirmos como aqueles que carecem e que clamam ao Senhor por uma solução para os seus problemas. E isso passa por reconhecimento daquilo que precisa mudar dentro de cada um de nós. E é justamente disso que o profeta Joel vai tratar com aquele povo. Eu não quero dizer aos irmãos que todo tipo de sofrimento que nós enfrentamos na vida são reflexo direto do pecado que nós cometemos, mas eu preciso afirmar que todo sofrimento que existe no mundo é reflexo direto do pecado que existe no mundo. O pecado gerou uma desestabilização de toda a criação, por isso a palavra de Deus vai nos dizer que toda a criação geme e aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A palavra de Deus vai nos mostrar que desde que o pecado veio sobre a terra, junto com ele, a morte, a destruição e o sofrimento apareceram.
E Joel está falando com o povo de Deus que havia necessidade naquele momento de sofrimento deles se voltarem para Deus, deles buscarem ao Senhor, deles clamarem ao Senhor, deles fazerem um verdadeiro concerto com o Senhor para que eles pudessem sair daquela situação de tragédia na qual eles se encontravam. E meu irmão, nós estamos vivendo um período muito parecido com aquele período de Joel. E há um desafio da parte do Senhor para com cada um de nós, o desafio de uma conversão verdadeira e integral, uma conversão que afete todos os âmbitos da nossa vida. Quando Joel vai convidar o povo a se arrepender, ele vai dizer: convertei-vos a mim de todo o coração, e isso com jejuns e com pranto e choro. O que é que ele está dizendo? O arrependimento teria de acontecer internamente, mas ele deveria produzir reflexos externamente. A conversão precisa ser percebida na nossa vida. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós precisamos mudar a nossa maneira de ser. E um dos grandes pecados que nós às vezes cometemos é murmurarmos contra o Senhor, é reclamarmos dos feitos do Senhor, é não nos submetermos à vontade do Senhor. E o desafio, a conversão é o desafio a nós controlarmos também os nossos lábios, é o desafio a que a nossa vida seja totalmente direcionada para Deus. Converter-se é mudar de direção. O povo que andava distante do Senhor precisava agora voltar-se para o Senhor. E meu irmão, há uma grande oportunidade no meio de cada crise, de nós reatarmos a nossa relação com Deus, porque às vezes nós esquecemos de Deus no tempo da bonança, e quando a crise vem, o Senhor nos alerta que nós precisamos dele, assim como Jesus nos disse: sem ele nada nós podemos fazer. Então, o desafio de Joel para o povo de Deus, para que eles pudessem enfrentar aquela crise, é que eles precisavam de uma conversão, eles precisavam voltarem-se completamente para o Senhor, se voltar integralmente ao Senhor, não apenas dizer que o seu coração tinha se voltado para o Senhor, mas ter atitudes que mostrassem que havia verdadeiro arrependimento, havia verdadeira conversão, havia verdadeira mudança de rumo na vida deles. Meu irmão, nós precisamos voltarmos para o Senhor. Nós precisamos buscarmos ao Senhor de verdade, com nossas atitudes, com todo o nosso coração, conforme a palavra de Deus nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas ele avança e ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus. A conversão precisa ser um ato real na nossa vida. Não pode ser uma encenação ou um teatro. Tem gente que às vezes brinca de ser crente. O cidadão é crente porque as coisas estão ruins. As coisas mudam, ele deixa de ser crente. O cidadão é crente no domingo na igreja, mas durante a semana ele é o pior dos ateus, age como o pior dos ímpios. Meu irmão, conversão precisa ser algo verdadeiro. A conversão não deve ser baseada apenas nas nossas conveniências, mas ela deve ser uma busca íntegra e sincera por um restabelecimento de um relacionamento de santidade, de pureza e de obediência ao Senhor. Deus não deseja o nosso teatro, Ele deseja a nossa vida. Deus não deseja discursos apaixonados, Ele deseja uma vida apaixonada que também profere discursos. O que muitas vezes tem nos faltado é a verdadeira conversão, que não é apenas exterior, mas é interior também. A verdadeira mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de caminho, que não apenas é uma mudança mecânica estabelecida para chamar a atenção dos outros, mas é uma mudança interna em cada um de nós. Joel está convidando o povo de Deus a terem uma mudança verdadeira, profunda e duradoura.
Nós precisamos buscar o Senhor de maneira profunda, verdadeira e duradoura. O nosso arrependimento não deve ser um arrependimento da boca para fora. A nossa conversão não deve ser uma conversão da boca para fora. Quantas pessoas cometem determinados atos, Deus me perdoe, mas eu vou fazer. Para que está pedindo perdão se você vai fazer? Não há arrependimento. O verdadeiro arrependimento nos leva à mudança de atitude, mudança de caminho. E o desafio de Joel para o povo de Deus é: convertam-se de verdade. Não convertam-se apenas no exterior, apenas na aparência, apenas nos vícios formais. Convertam-se verdadeiramente. E talvez, meu irmão, seja a coisa mais difícil do mundo. Aliás, é praticamente, ou é, segundo as Escrituras, impossível que você consiga isso por si mesmo. Ao mesmo tempo que a Bíblia te convida ao arrependimento, ela mostra que a nossa natureza corrompida pelo pecado não consegue chegar ao caminho do verdadeiro arrependimento. E qual a solução para a nossa vida? Qual é a solução que nós encontramos para isso? A Bíblia nos mostra a solução, ela nos traz a solução está em Jesus Cristo. Você precisa correr para Jesus Cristo, você precisa ir ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa ir de encontro ao Senhor e clamar e pedir: Senhor, transforma o meu ser, porque por minhas próprias forças eu não consigo. Senhor, transforma o meu coração, porque de mim mesmo eu não consigo. Não há força em mim para vencer a carne, mas o Senhor pode mudar a minha natureza. Meu querido, se Deus está falando no seu coração, é porque Ele já está fazendo isso. Ele já está te levando a uma nova caminhada, a uma nova maneira de se relacionar com Ele. E porque Deus estabelece e nos mostra a necessidade de conversão, o texto continua em dizer: Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em benignidade, Ele se arrepende do mal. E deixa eu fazer já um parênteses aqui: arrepende-se do mal. Não quer dizer que Deus se arrepende dos seus atos. O que quer dizer aqui é: Deus não executa o mal que nós merecemos. Literalmente, essa é a melhor forma de traduzir. Deus deixa de executar o mal que nós merecemos receber. Porque Deus é bondoso e Ele nos desafia para demonstrar a sua misericórdia, a sua bondade, a sua graça. Deus não deseja o nosso mal, Deus não deseja a nossa destruição, Ele deseja a nossa transformação. Ele quer usar esses momentos ruins da nossa vida para que nós tenhamos boas e preciosas experiências, para que nós nos aproximemos mais dEle. Deus muitas vezes usa o nosso sofrimento para transformar a nossa maneira de ser e de viver. Depois de passar por um longo período de sofrimento, Jó, ao final do livro de Jó, vai nos dizer que com os ouvidos ele ouvia falar de Deus, mas naquele momento os olhos deles estavam vendo a Deus. Jó vai clamar no meio do sofrimento: eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará em meu favor. Meu querido irmão, quando Deus permite que nós enfrentemos lutas e sofrimento, Ele continua ao nosso lado e Ele continua andando conosco. E apesar de Deus não se deixar tentar pelo mal e não nos tentar, Ele permite que nós passemos pela provação para que nós possamos nos voltar completamente para Ele, para que nós possamos ter uma experiência de completa transformação, para que nós possamos amadurecer espiritualmente. Deus deseja a transformação do nosso ser, para que nós alcancemos o rumo e o caminho que Ele projetou para cada um de nós. Deus não nos fez para o mal ou para a destruição, mas Ele nos fez para a glória, a honra e louvor do nome dEle. E Ele permite que nós enfrentemos o sofrimento para que nós nos convertamos, para que o nosso caminho seja transmutado, para que a gente mude de direção. Deus permite o sofrimento para que nós sejamos transformados e nos aproximemos mais dEle. Mas o sofrimento pelo sofrimento jamais nos aproximará de Deus. Aliás, o sofrimento ele revela a maldade do nosso coração. Muitas vezes, quando nós sofremos mais, nós blasfemamos.
Isso mostra como nós necessitamos de um Salvador. Meu irmão, clame ao Senhor que transforme o seu coração. Clame a Deus que te faça uma nova criatura. Clame a Deus que regenere a sua natureza para que você possa compreender quais os propósitos de Deus para a sua vida. Clame a Deus que permita a você verdadeira conversão, verdadeiro arrependimento, mudança de natureza, para que você possa vencer os pecados que hoje te aprisionam e te escravizam. Clame a Deus que Ele use as situações ruins e de sofrimento para que você cresça, amadureça e glorifique cada vez mais o nome dEle. Clame a Deus, clame verdadeiramente, porque aquele que buscar o Senhor será salvo, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus não rejeita as nossas orações, Ele as recebe. O profeta Joel desafia o povo de Deus a abandonar uma religião de aparências e voltarem-se verdadeiramente para Deus e viverem e praticarem uma religião que seja verdadeira, não uma falsa religião apenas de aparência, mas uma religião que reflete um relacionamento verdadeiro com Deus. Meu irmão, abandona a religiosidade e volte-se verdadeiramente para Deus. Que Deus possa aplicar esses ensinamentos à nossa vida, que nós possamos nos converter e que a conversão seja um fato concreto na nossa vida e na nossa trajetória, que não seja apenas um ato aparente exterior, mas seja uma mudança interior promovida pelo Espírito Santo de Deus. E ao nos convertermos e voltarmos para Deus, que possamos aprender cada vez mais do Senhor e colher cada vez mais do Senhor, da sua graça, da sua bondade, da sua generosidade, porque Deus é um Pai bondoso, Pai amoroso, que se preocupa com cada um de nós. Deus aplica essa palavra aos nossos corações. Obrigado por estar conosco neste momento. E agora eu quero orar pela sua vida e também pela sua família. Senhor Deus, nós te rendemos graças pela tua misericórdia e bondade. Obrigado porque o Senhor falou através da tua palavra aos nossos corações. Continua, Deus, falando e nos incentivando para te buscar mais e mais, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e lembre sempre, continue na palavra de Deus.